Pessoal, esse bloco aqui, eu vou passar um panorama geral das categorias de aprendizado de máquina, tá? A gente vai ver por cima, nesse bloco, depois nós vamos entrar com calma no supervisionado, no não supervisionado, por reforço e semi-supervisionado. Até então, quando eu estou gravando essa aula, não tem necessidade de a gente aprofundar. Se for necessário, lá na frente eu coloco mais aula, a depender do que as questões trazerem pra gente. Né? Se começar a aparecer questão indo a fundo, aí a gente vai ver. Como ainda não apareceu, não precisa. A gente precisa só saber o que é, tá joia? Então vamos lá. Aprendizado supervisionado. O algoritmo é treinado com um conjunto de dados em que os rótulos ou saídas desejadas são observadas. Ou seja, o programa é treinado sobre um conjunto de dados pré-definido e etiquetado com as respostas corretas para o aprendizado. Então veja, o que vocês têm que gravar aqui? Assim, gravar na verdade não, pessoal. Vocês precisam só entender, aqui é só para ter um panorama geral. Quando a gente chegar nos modelos, isso aqui vai ficar mais do que claro para vocês. Então, ó, o supervisionado, lembre que é como se tivesse alguém supervisionando o aprendizado. É como se tivesse um professor supervisionando o aprendizado. Então o algoritmo é treinado com um conjunto de dados que os rótulos são observados. Trouxe aqui um exemplo aqui. Como que é isso aqui? Só um adendo. Quando eu trouxe para cá esses exemplos, ó, só para vocês pegarem a ideia de aprendizado de máquina, eu trouxe exemplos de aprendizado supervisionado, mas tem outras formas, tem outros modelos. Por que supervisionado? Porque eu falei com vocês, ó, se você entra aqui com a foto de um cachorro, você vai falar aqui também, ó, que é um cachorro. Ou seja, eu estou supervisionando, eu estou dizendo o que é. Se eu entro com a foto de gato, eu falo aqui, ó, que é um gato. Então eu estou etiquetando, eu entro com um dado e rotulo ele, eu etiqueto ele, é como se tivesse etiqueta falando o que ele é. Então, isso que é o supervisionado. Aqui, ó, como exemplo, é como, vamos supor que aqui a gente está lidando com frutas. Eu estou usando imagens, pessoal, mas no aprendizado de máquina você pode entrar qualquer coisa aqui, tá? Pode ser texto, pode ser... É porque a imagem fica mais legal de a gente aprender, fica mais fácil. Então, olha só. No fundo, né, quando você coloca os dados no computador, é tudo a mesma coisa, né? Tudo vira bits, então não importa se é imagem ou não. Então, olha só. Vamos supor que eu vou entrar aqui, ó, com a banana. Aí eu não vou só entrar com a banana, porque é supervisionado. Eu estou supervisionando esse aprendizado. Então eu vou falar que eu entrei com uma banana. Aí depois eu entrei com o dado de uma maçã. Então eu vou falar que eu entrei com o dado de uma maçã. Depois eu entro com uma laranja. Aí eu vou falar que eu entrei com a laranja. Então eu entro com o dado e etiqueto ele. É como se eu colocasse uma etiqueta nele, um rótulo para ele. E o aprendizado vai ser feito comparando os dados que foram imputados, que foram inseridos, com o rótulo respectivo desse dado. Então ele é supervisionado, tá? A gente vai entrando com o dado, mas eu estou dizendo o que esse dado representa. Então essa é uma forma, essa é uma categoria de aprendizado. A outra categoria, que é a não supervisionada, é caracterizada pela ausência de rótulos ou valores da variável resposta nos dados de treinamento. Nesses problemas não há uma saída desejada para verificar se o modelo é adequado, pois não há rótulos de resposta disponíveis. O objetivo é descobrir aspectos interessantes sobre os dados e identificar características-chave para organizar os dados. Então o não supervisionado é aqui, ó, eu só entro com o dado. Eu entro lá com várias frutas, banana, maçã, laranja, pera, melancia. Eu não falo o rótulo. Eu não vou entrar, quando eu entrar com a banana, eu não vou falar que é banana. Eu só vou jogar os dados. Você joga, sem rotular, sem etiquetar, só joga. E aí ele vai treinar esse modelo com base nos padrões que ele pegou dessas imagens. E aí, pessoal, vai ter casos que vai fazer sentido a gente usar o aprendizado supervisionado, vai ter casos que vai fazer sentido a gente usar o aprendizado não supervisionado. Quando a gente detalhar lá, cada algoritmo desses modelos vai ficar mais tranquilo, tá? O que eu preciso que vocês saibam agora? O supervisionado, a gente entra com etiqueta. Eu entro com o dado e falo o que ele é. No não supervisionado, eu só entro com o dado. Eu não falo do que se trata. Aí o algoritmo vai pegar padrões e vai categorizar bloquinhos, vai categorizar os dados, essas informações em diferentes blocos. Então ele vai me dar aqui como resposta, por exemplo, ó, um grupinho só de banana, um grupinho só de maçã, um grupinho só de laranja. Ele que vai determinar o padrão dele, ou não. Ele pode também gerar um grupinho que é só frutas amarelas, um grupinho que é só frutas vermelhas, um grupinho que são só frutas laranjas. Ele vai entender o padrão e ele é que vai definir o que vai sair. Aqui não, aqui eu já defini para ele. Eu falei assim, ó, isso aqui é laranja. Isso aqui, ó, é maçã. Isso aqui é banana. Eu tô guiando. Eu falo assim, ó, eu quero que isso aqui, ó, você entenda que essa estrutura, esse padrão aqui, ó, é chamado de banana. O algoritmo não sabe o que é. Isso é aprendizado de máquina. Ele não sabe se é uma banana, um cachorro, um cavalo. Ele não sabe. Ele lida com dados, com bits. Ele não está entendendo. A gente humano é que entende isso aqui, né, pessoal? Para o computador é padrão. Então, quando eu falo que isso aqui é uma banana, ele vai entender que o que tiver esse padrão, esse formato, essa cor,
ele vai chamar isso de banana. O que tiver um padrão mais arredondado, vermelho, ele vai chamar isso aqui de maçã. Por quê? Porque eu falei com ele que isso aqui é maçã. Eu etiquetei, então ele vai conseguir identificar. Nesse caso aqui eu não etiquetei nada, então ele pode gerar as categorias aqui da forma que ele preferir. Ele pode gerar uma categoria aqui, ó, que vai ter maçã e cereja. Por quê? Porque a lógica que ele usou para pegar o padrão desses dados inseridos foi que é arredondado e vermelho. Foi a forma que o algoritmo tratou, lidou com os padrões dos dados. Ele pode pegar um outro aqui, ó, e categorizar, trazer aqui, ó, laranja, melancia, sei lá, cereja e maçã. Por quê? Porque talvez o padrão que ele pegou foi de frutas arredondadas, mais arredondadas. Então, quem vai decidir esse padrão é ele. Eu não estou rotulando, eu não estou supervisionando o aprendizado. Aqui eu estou supervisionando, eu estou dizendo o que é. Tudo bem? Então, esses dois aqui, ó, são os que nós vamos ver a fundo. Então não se preocupem, só fiquem com essa informação. Supervisionado eu entro com um rótulo, eu supervisiono o aprendizado. Não supervisionado eu não entro com rótulo, eu só jogo os dados e ele vai procurar os padrões que ele quer. Tudo bem? Tem outra categoria que é o aprendizado por reforço. Esse aqui até então onde eu vi que há mais questões conceituais, então esse aqui a gente não, a princípio, tá? A princípio não vou entrar a fundo posteriormente, porque não precisa. O algoritmo é treinado para tomar decisões específicas em um ambiente utilizando tentativa e erro. O agente aprende a partir de uma série de reforços, recompensas ou punições, busca-se maximizar a recompensa total esperada. É como em jogos, robótica e sistemas autônomos. Então o que é aprendizado por reforço? É como se... Vamos pensar num jogo, acho que essa é a melhor forma. Pense num jogo de xadrez. Você está jogando com uma máquina, né? Vou colocar aqui um computadorzinho para representar a máquina. Se o computador aqui, ó, se a máquina ele faz uma jogada e ele perde uma peça, ele fez uma jogada, você foi lá e fez outra. Ele perdeu uma peça. Então o que o algoritmo vai fazer? Ó? O algoritmo vai fazer assim, ó. Essa jogada que você fez foi errada, porque você perdeu uma peça, então eu vou te punir. Então ele vai receber uma punição. Então o que ele vai perceber? O que o algoritmo, qual vai ser o aprendizado aqui? Opa, nesse contexto, quando as peças estavam nessa disposição, quando eu fiz uma jogada tal, não foi legal, porque eu fui punido. Então eu não vou fazer mais isso. E vamos supor que tem um outro contexto, vamos supor, enfim, um contexto do jogo. Pode ser o início do jogo, o meio do jogo. Cada jogada ali traz um novo contexto, né? Se eu mexer uma peça, está um novo contexto. É uma nova forma de pensar o jogo. Então vamos supor que o ser humano que fez uma jogada, ele moveu um peão. Moveu um peão, eu vim aqui e consegui capturar. Né? Então a máquina ela vai receber uma recompensa. Então o que ela está percebendo? Opa! Dado esse contexto, dado essas peças da forma que elas estão, quando eu fazer esse movimento aqui, eu vou ser recompensado. Então esse movimento foi legal. Então, essa que é a ideia do aprendizado por reforço. O algoritmo é treinado para tomar decisões utilizando tentativa e erro. Então, pessoal, aí você pensa um computador assim, não um computador, um algoritmo que ele faz isso com milhões e milhões e milhões de contextos de um jogo. Estou pegando o xadrez como exemplo, mas pode ser um jogo de videogame, pode ser um carro autônomo, pode ser um monte de coisa. Né? Mas vamos continuar com o xadrez. Pense um algoritmo que ele é colocado num contexto de milhões e milhões de contexto de jogo, com 3 peças no tabuleiro, com 5, com só um rei e uma rainha, com torre, enfim, todos os contextos possíveis. E aí ele é treinado, ele vai ser treinado. Quando ele é treinado, ou seja, quando ele é colocado na prática, quando ele está colocado na prática, ele tem um outro ente imputando os dados, jogando com ele, ele vai sendo punido e recompensado. Então, à medida que ele é punido e recompensado, o algoritmo vai aprendendo o que fazer. De forma que ele vai querer aumentar a recompensa e diminuir a punição. Então, com o tempo, pessoal, ele vai aprender tanto porque ele tá diminuindo a punição. Aquela jogada que ele fez que puniu, ele não vai fazer mais. Já que recompensou, ele vai querer fazer sempre. Então veja, ele vai querer cada vez mais recompensa e menos punição. De forma que o algoritmo vai chegar num ponto tão bom, que ele praticamente só vai ter recompensa. Então ele sempre vai fazer a melhor jogada. Porque ele aprendeu que aquela é a melhor jogada para ser recompensado. E obviamente as recompensas podem ter nível, né? Ele pode perceber que se ele fez um movimento tal, ele ganhou uma peça, ele capturou uma peça. Se ele fez outro movimento tal, ele também capturou uma peça. Mas ele vai perceber que aqui, ó, ele foi recompensado em X. Mas aqui ele foi recompensado em 10x. Então, quando chegar naquela situação de novo, qual das estratégias ele vai usar? Ele vai usar de 10x. Porque foi a situação que ele foi mais recompensado. Certo? Então é isso. É uma série de reforços para punir ou para recompensar, de forma que o algoritmo vai
melhorando. Então, sei lá, um carro autônomo. Ele andou. E aí vamos pensar assim, ó, o carro andou e tirou uma foto do contexto, da estrada, das barreiras, enfim, um contexto, tirou uma foto. Então, nesse contexto da foto, ele vai lá e vira para a direita, vamos supor. Ele foi lá e bateu no muro, né? E aqui é um ambiente controlado, né, pessoal? Então, aqui na estrada que é feito o teste, né? Ele foi e bateu no muro. Então, o algoritmo percebeu, olha, nesse contexto, nessa imagem que eu estou vendo aqui, se eu virar para a direita, eu bato no muro. Então, eu vou ser punido. Então, quando eu tiver uma imagem que tem uma barreira muito grande aqui, à minha direita, eu não vou virar para a direita, porque senão eu vou bater nela e eu vou ser punido. Então, quando eu tiver uma barreira à minha direita muito próxima, o que eu vou fazer? Eu vou virar o volante um pouquinho para a esquerda. E aí, por que ele vai perceber isso? Porque quando ele virou para a esquerda, que ele afastou do muro, ele recebeu uma recompensa. Então, ele, opa, legal, se tem um muro aqui, eu tirei uma foto, o carro pensa que é um frame. Cada milissegundo que o carro movimenta uma foto. Movimentou. Opa, ó, deixa eu olhar aqui essa foto. Tirei uma foto, uma imagem, né, pessoal? Um vídeo, né? Ó, deixa eu ver aqui. Eu tô falando um carro, mas pode ser um robô, qualquer coisa. Um robozinho, enfim. Ó, dei esse passo pra frente. Tem um muro aqui, ó. Se eu virar pra cá, eu vou bater, eu vou ser punido. Então, eu percebi que sempre que tiver um muro aqui, eu vou virar pro outro lado. Porque eu vou ser recompensado. Então, percebeu? A cada contexto, a cada movimento de peça no jogo de xadrez, no jogo de dama, a cada movimento de peça no jogo de videogame, a cada movimento do personagem, né, no jogo de videogame, a cada movimento de um robô, ele vai analisar o contexto, que seja imagem, que seja exposição de peças, seja lá o que for, e ele vai ser punido ou recompensado. Então, sei lá, você está jogando Mario. Aí o bonequinho lá do Mario, você foi lá e bateu num bichinho que te mata, você vai ser punido. Então, você vai aprender que, o algoritmo vai aprender que, quando vier um bichinho desse, você vai pular. Você vai pular, né? Porque aí você não vai ser punido. E aí você vai ver também, quando você bater num cogumelo, você fica maior, você ganha mais vida. Então, você vai ser recompensado. Então, o algoritmo vai aprendendo que, opa, se eu ver um cogumelo, nesse contexto aqui tem um cogumelo, eu quero pegar, porque eu vou ser recompensado. Mas se eu vejo um bichinho aqui que me mata, eu tenho que pular ele. Tenho que pular ele para eu não ser punido. E aí o algoritmo vai aprendendo, tá? Então, esse é o aprendizado por reforço. Eu espero que tenha sido claro, tá? Não vale a pena ir mais longe do que isso. Realmente é bem tranquilo essa questão de aprendizado por reforço. E aí, tem uma outra categoria que alguns autores consideram, outros não. As principais são essas aqui mesmo, tá? Supervisionado, não supervisionado por reforço. Mas tem um aprendizado semi-supervisionado, que ele combina uma quantidade de dados rotulados, ou seja, do supervisionado, ele vai entrar com uma quantidade de dados que tem um rótulo, e uma outra quantidade de dados que não tem rótulo. Então ele vai misturar o supervisionado com o não supervisionado, beleza? Então, esse aqui foi o exemplo que eu trouxe para vocês. E aqui, ó, eu dividi aqui nos 3 tipos principais, tá? Supervisionado, não supervisionado e por reforço. Com o tempo, nós vamos trazer aqui os algoritmos supervisionados, vamos trazer os não supervisionados, e aí nós vamos indo nível, aprofundando com calma, beleza? Espero que até aqui tenha dado para entender. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? O ruim de aula gravada é que eu não tenho feedback imediato seus. Mas fiquem tranquilos que nós vamos ainda entender muito bem isso aqui também. Joia? Até daqui a pouco.